Queridas irmãs, irmãos espíritas, sejam bem-vindos. Primeiramente, muito obrigado por mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando e aprendendo um pouco da nossa doutrina espírita. Então, vamos rogar ao Mestre Jesus que nos ilumine, que clareie as nossas ideias, para que nós possamos compreender e discutir a sua mensagem, buscando a internalização, a prática e o compartilhamento dela, para que nós possamos cada dia mais darmos um passo em direção à paz. Nas últimas oportunidades de conversa que temos, seja aqui na Messe, seja na URI, em qualquer outra oportunidade de falarmos da nossa doutrina, nós temos abordado o tema de busca da paz. Por que nós temos abordado esse tema especificamente, né? Como eu sempre digo. Bom, nós estamos num momento, nós sabemos ele todo seguro, porque faz parte da nossa transição, faz parte de momentos, né, de provas que nós precisamos passar aqui nesse planeta, porém dá uma chacoalhada, né? Tem aquela turbulência. E nem sempre é muito fácil mantermos a calma e conseguirmos, pelo menos tentar, permanecer em paz nesses momentos. Então, quando nós estamos conversando, né, com as pessoas, de uma maneira geral, é quase unânime, né? Todo mundo comenta, fala, olha, tá difícil manter a calma, né? Tenho ficado mais ansioso, tenho ficado mais inquieto, é mais difícil para dormir, nossa cabeça começa a pensar em coisas e não para mais, né? Começa a pensar em uma, emenda outra e assim vai. Tentamos antecipar algumas coisas para que o futuro permaneça um pouco menos incerto, né, na nossa cabeça, uma tentativa de tornar a situação mais segura. Mas de uma maneira geral, assim, nesse momento, né, a nossa ansiedade ela aumentou um pouco, certo? E tem várias razões pelas quais isso acontece, né? Por exemplo, nós, nas últimas oportunidades, temos utilizado como base para nosso estado de paz, né, que nós estamos buscando aqui nessas nossas conversas, nessas nossas palestras, a resposta que Kardec obteve no Livro dos Espíritos, né, que ele perguntou o que era preciso na Terra, né, para a gente obter a nossa felicidade relativa ou a nossa paz, né? E a resposta é a posse do necessário. Sem o necessário, ninguém tem paz. Porque nós temos um corpo que precisa comer, que precisa beber água, precisa descansar, né? Mas detalhe, posse do necessário. Ele está falando aqui, não do supérfluo. O necessário é imprescindível para a paz. Supérfluo não. Pode inclusive ser o contrário. Pode ser uma fonte de problemas até. A consciência tranquila, né? Ter a consciência tranquila, que nós estamos trabalhando aqui na nossa encarnação. Né? Consciência tranquila, então, vai resultar de como nós nos melhoramos e conseguimos passar de uma maneira mais confiante, melhor pelas nossas provas, né? Conseguimos ajudar aqueles irmãos que, porventura, no passado, acabamos prejudicando e cuja influência ainda nos atinge, porque nós estamos, de certa maneira, ligados a eles, né? Então, a consciência tranquila ela vai sendo construída ao longo do tempo. Esse é um dos nossos objetivos. E o terceiro item é a fé no futuro. Então, sem fé no futuro, nós não conseguimos ter paz. E é nesse terceiro item que nós temos focado as palestras, né? Porque a gente entende que a consciência tranquila
vai ser resultado de um programa de encarnação bem cumprido, né? Bem feito. E isso está sendo muito bem cuidado, assim, pelos nossos mentores, né? A gente fez um programa muito bem planejado antes da encarnação. Então, com a ajuda deles, né? Muita oração, esperamos conseguir cumpri-lo. Dar mais um passo em direção à consciência tranquila. A posse do necessário era um item um pouco mais material, né? Está falando principalmente ali para o nosso corpo se manter bem e tudo mais. Enquanto que a fé no futuro é algo que nós conseguimos trabalhar, né? A doutrina espírita nos ajuda bem quando nós estamos falando em fé no futuro. É algo que nós trabalharmos em nossa mente pode nos ser um recurso muito valioso para a manutenção da paz. E daí agora, o tema de hoje que eu quero trazer é o seguinte: fé no futuro é importante? É, tudo bem. Porém, quando nós olhamos para o lado, né, seja olhando para o lado através da nossa televisão, através do nosso WhatsApp, às vezes nós vamos conversar com a pessoa que nós gostamos, parece que sempre tem alguma coisa que está tentando tirar a nossa paz, né, ou tirar a nossa fé no futuro. Em outras palavras, parece que para onde nós olhamos, nós encontramos problemas. Como exemplo, cheguei em casa, né, estava trabalhando ali, tudo, chegamos em casa e vamos ligar o jornal. Tem várias notícias sobre aumento de preços, sobre crise, sobre muitas outras coisas, né? Isso às vezes pode tirar a nossa paz. Aí, parei um pouco, né? Acho que eu vou sair disso, vou pegar um pouco meu telefone celular, que ali eu controlo as informações que estão chegando até mim. Vou no meu grupo de WhatsApp. E o que nós encontramos ali? Disputas, muitas vezes, informações, previsões pessimistas, né? Muito difícil a gente encontrar ali boas notícias. Principalmente porque essas boas notícias são mais difíceis, né, de serem compartilhadas. Então, muitas vezes, a ideia das manchetes, né, sempre é ganhar cliques, audiência, números, escala. Muitas vezes vão tentar pegar justamente por esse lado mais negativo. O problema é que isso acaba impregnando, né, na nossa mente, e é uma das causas da gente pensar tanto antes de dormir, a gente ficar inquieto. Então eu gostaria de tecer algumas palavras sobre esse assunto. Eu acho interessante que elas foram ditas por Emmanuel, principalmente, né? A gente vai analisar um capítulo do livro Vinha de Luz, né? Em que ele está discutindo uma citação de Paulo, certo? E às vezes a gente fala desse tema como se ele fosse muito atual, né? Só que o ponto é que a citação é de Paulo, que viveu há mais ou menos uns 2000 anos. E o capítulo de Emmanuel foi escrito há uns 60, 70 anos atrás, mais ou menos. Para a gente ver como esse tema já era atual. Vemos como que a gente pode, né, de uma maneira um pouco mais saudável, focar no que é positivo. Então, a citação de Paulo que eu queria trazer para hoje é da carta dele aos Romanos, né, da Epístola aos Romanos, aquela primeira carta de Paulo, carta muito grandona ali, considerada por muitos, né, a principal epístola que ele escreveu. Ele disse o seguinte: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Está no capítulo 14, né? É o versículo 19, esse aqui. Interessante, olha só. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Detalhe que dá a impressão que Paulo está falando aqui, para quê? Para a gente focar e seguir aquilo que de alguma maneira consegue nos ajudar.
ele não está falando que isso vai vir até nós, certo? Separado do que é ruim, para que a gente escolha. Falando para a gente focar nisso. E vamos ler então o que Emmanuel tem a dizer, né, o comentário dele, sobre esta citação de Paulo. Então, Emmanuel começa, né, o capítulo 24 do livro Vinha de Luz com as seguintes palavras: não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. Olha que interessante que ele começou a falar. Começou a falar já da nossa pressa, né? A influência dele se manifesta no mundo em todas as coletividades. Não existe um lugar que não tenha manifestado o pensamento e as lições do Cristo. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Então, Emmanuel começou o capítulo falando o seguinte, né? Basicamente, que se nós começarmos a olhar em volta, preocupados com o que a gente acha que deveria ser a velocidade de progresso e de melhora das coisas, repare ao que a gente está falando, o que a gente acha que deveria ser a velocidade de progresso e melhora das coisas, certo? Nós vamos nos frustrar. Ponto final. Interessante isso que ele está falando, né? Olha, ele já deixou claro, ó, se você está muito preocupado com o que está acontecendo ao seu redor, não dá certo, porque você vai ficar cada vez pior. Por que ele está dizendo isso? Não que as coisas não estejam melhorando ou não estejam sendo influenciadas pelo pensamento do Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Todas são. Só que ele está dizendo o seguinte, que este progresso nas massas humanas, ou seja, nas nossas instituições, no nosso comportamento coletivo, certo? Ele é lento. Bastante lento. E para exemplificar o porquê ele é lento, tem uma outra mensagem, essa do livro Boa Nova, em que eu gosto bastante, porque é um diálogo do Cristo com um dos apóstolos, Bartolomeu. Né? Bartolomeu era pescador e eles estavam em Dalmanuta. E este discurso, essa conversa, eu acho ela muito interessante, porque nesse momento da conversa, Bartolomeu ainda não era um apóstolo. Em outras palavras, ele não tinha decidido se entregar, né, ou seguir essa mensagem de uma maneira completa. E por que não? Não que ele não gostasse. Só que o ponto é, falando bem o nosso português claro, Bartolomeu era um turrão. Em outras palavras, uma pessoa meio angustiada, irritada com o mundo, como ele era, certo? Bartolomeu achava que tinha muita coisa errada e que era muito difícil as coisas não se resolverem sem uma revolta, às vezes dele mesmo, né, dos outros. E por isso, né, porque Bartolomeu acreditava que o mundo estava muito cheio de injustiças, estava indo no caminho errado, ele tratava as pessoas mal, ficava com aquela cara fechada, né? Aquela atitude que nós temos quando nós não queremos que as pessoas cheguem perto, porque nós desconfiamos que elas vão somente nos atrapalhar, né? Estão interessadas em algo. Em outras palavras, ele era um turrão. Né? Aí, nesse momento, Jesus percebe que Bartolomeu está ali, sentado no lago, né? E Jesus conversa com ele, que ele percebeu uma oportunidade. O diálogo é muito bonito e o capítulo é muito grande, então eu vou separar só a primeira parte, né? Por sinal, vale muito a pena a leitura, que mostra como que Jesus, conhecendo a psicologia de Bartolomeu, o curou desse estado que ele estava. Mas nós vamos focar na primeira parte. Primeiro,
Foi Bartolomeu que falou. Ele estava ali, ele encontrou Jesus, falou o seguinte: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Bartolomeu estava triste e nem sabia porquê mais. Né? Já era uma tristeza crônica. Não sei dizer, só sei dizer que vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações além das alturas. Ou seja, ele entendia a mensagem do evangelho e gostava. Falava que ela era confortadora, né? Quando esclarecestes que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Então, Bartolomeu está dizendo que ele gostou, né? Quando Jesus falou que não é bem isso que ele quis dizer o reino de Deus. É uma coisa, não é deste mundo, né? Então não vai procurar ele aqui em volta. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições e a colheita dos desenganos. Bartolomeu finalizou, né? Assim. Em outras palavras, ele finalizou meio que testando Jesus, né? Ele disse o seguinte: olha, eu gosto do que você fala, mas assim, olhe em volta. Sinceramente, depois o pessoal me critica por ser meio rude com os outros. Olha aqui em volta o que está acontecendo. Né? Bartolomeu falou isso para Jesus. E a resposta do Cristo: a nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho, a boa nova. Já viste uma boa notícia não produzir alegria? Achei legal como começou. Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Está falando aqui que a mensagem que Jesus foi trazer é uma mensagem de otimismo, de boa nova, que é para trazer alegria. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo, olha que interessante o que ele falou, ainda não é desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? O que Jesus está falando? Não é porque eu disse para você agora que o reino de Deus ele é interior, que eu não espere que ele vá ser exterior também. Aí Jesus complementa, né? Se realmente acha que eu teria vindo aqui cumprir essa missão, se eu não tivesse certeza disso? O Evangelho terá que florescer primeiramente, que é o Cristo falando, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos receberem de coração. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: neste momento, agora, o que ele conseguiria fazer com a mensagem dele? Inspirar pessoas, ou seja, corações individualmente. O que não quer dizer que este plano não se estenda para as nossas instituições humanas, para um mundo melhor. Só que essa segunda etapa chama-se mundo de regeneração. Não estou falando da etapa construída, estou falando começar a estender, certo? Esse benefício que nós estamos criando individualmente para o nosso mundo. Isso se chama mundo de regeneração. Porque quando está construído, aí é mundo feliz. E nós não estamos ainda nem na etapa de regeneração. Estamos na etapa anterior, né? Se nós estamos na etapa anterior, Cristo foi bem claro. Nesse momento, o reino de Deus, né, não é desse mundo. Construa ele em você. Você pode antecipar teu sentimento. Mas se você ficar olhando em volta,
você vai se angustiar com isso. Aí, Emmanuel continua na discussão dele, né? Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Você já está falando o que Cristo explicou ali para Bartolomeu. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ação e reação, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará o aprendiz se afeiçoe ao mestre. O que ele está falando aqui? Basicamente, está falando uma coisa. Se o discípulo se afeiçoar ao mestre, nós conseguiremos construir para nós esse local de um pouco mais de tranquilidade em que vai espalhar a luz. Só que somente naquilo que nós controlamos. Eu acho essa passagem aqui um pouco importante, bem importante, né? Porque uma das coisas que mais nos aflige, pelo menos na minha opinião, é quando um ente querido ou uma pessoa que nós gostamos muito está passando por uma situação difícil. O que ele está dizendo aqui? Olha, muitas vezes essa situação difícil ela é resultado das próprias escolhas da pessoa, né? Em outras palavras, a pessoa só passa por isso porque ele tem liberdade, tanto no passado quanto agora. E a vida dele agora, ou dela agora, é um reflexo do que já foi feito antes, né? Não é o que a gente quer que seja agora. Ah, mas eu estou angustiado com isso, eu queria resolver. Primeira pergunta. Você controla a mente dessa pessoa? Seria o mesmo que dizer que você controla o espírito ou a vontade dela. E a resposta é: ninguém controla. Mesmo o Pai amoroso, ele nos ama tanto que ele nos deu o livre-arbítrio. Também não controla a nossa vontade. Em outras palavras, ele deixa com que nós exerçamos a nossa vontade para aprender. E o Cristo sabia disso quando ele veio ao mundo. Por isso que ele não impôs uma doutrina de controle externo. O que ele fez? Ele falava para as pessoas que se elas não agissem de determinada maneira, elas iriam acabar se dando mal. Colocava medo nas pessoas. Não. Ele falava para as pessoas defenderem então aquela mensagem. Também não. Inclusive Pedro foi defender a mensagem quando os romanos foram capturar Jesus, né? Pedro tirou a espada, está ali escrito, e cortou a orelha do soldado. Aí Jesus falou: nossa, muito obrigado, Pedro. Ainda bem que você fez isso. Está me defendendo. Não. Jesus falou para ele guardar a espada. Falou que quem vivia pela espada ia morrer pela espada. Então o que ele falou, basicamente? Ele falou para as pessoas serem melhores. Aceitando uma nova mensagem, seja melhor, certo? E dessa sua capacidade, essa sua luz que está brilhando, quem está em volta se beneficiará. Ele ensinou pelo exemplo e pela convivência, certo? Nunca foi frouxo, é diferente, sempre foi firme na defesa do que era correto. Nunca compactuou com o mal, ok? Mas sempre respeitou as pessoas. Por um motivo. Porque ele sabe que não interessa o quanto ele queira, a escolha de pensar diferente, de mudar, é muitas vezes da pessoa. Emmanuel continua. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. Falou uma coisa interessante. Olha, o que nós realmente controlamos? A nossa mente. Ah, mas eu me importo com outras pessoas. Isso é ótimo. Jesus também se importa. Mas enquanto você ficar, e não é espia com X aqui, é espia com S, é espia de ficar olhando mesmo. Olhando para o mundo, angustiado que o mundo não está da maneira que você quer. Olhando para a pessoa que você gosta, angustiado que a pessoa não está da maneira que você quer.
E se balançando com isso, você estará perturbado. Em alto e bom som. Ele falou isso. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino estará dividido e atormentado, sob forte tormenta. Olha que interessante o que ele está falando aqui. Todo mundo tem a capacidade de olhar para dentro, certo? Entender os seus potenciais e, de acordo com o que nós conhecemos da melhor mensagem, certo? A mensagem do Evangelho, seguir nesse rumo, nos melhorando. Enquanto nós fazemos isso, nós estamos bem. Se nós começarmos a olhar para o lado e ver que as coisas não estão do jeito que a gente gostaria, Emmanuel está dizendo, você vai ficar atormentado. Ponto final. Por uma razão. Não interessa o quanto você é minha pessoa, não interessa o quanto você queira que a situação mude. Nós não mandamos na mente dos outros. E isso é uma das provas do amor de Deus. Que Ele permite que cada um cresça. Permite que nós erremos, que nós tenhamos numa situação difícil e que nós possamos consertar, para que nós possamos criar as situações boas, co-criar, né, juntamente com Ele. André Luiz fala isso o tempo inteiro nos livros dele, né? Fala que existem espíritos que se afeiçoam muito a gente, gostam muito. Eles estão ali torcendo para que nós façamos escolhas boas, estão acompanhando, estão inspirando, estão fazendo de tudo. Estão abdicando, inclusive, de subir para lugares melhores, às vezes, porque estão preocupados conosco. E isso é amor, é uma pessoa ajudando a outra. A única coisa que eles não podem fazer é escolher por nós. E se eles começarem a ficar angustiados demais, que nós estamos fazendo escolhas erradas, daqui a pouco nem eles conseguem nos ajudar, porque eles estão perturbados. Então eles mantêm a calma, a paz que eles precisam e irradiam para nós. E com essa paz nós conseguimos crescer. Até porque, pensando bem, por que a gente está tão preocupado com o mundo assim? Detalhe, eu não estou dizendo que a gente não deva entender como o mundo está, certo? Se observar situações para se antecipar a uma situação que vai acontecer no futuro, é algo positivo. O problema é quando você perde a paz com isso. Tem diferença, certo? Tem diferença em você falar o seguinte, olha, a inflação vai subir, então acho melhor eu tomar algumas medidas, porque a gente precisa se precaver. E, oh meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tudo está um caos, tudo está desmoronando, a inflação está subindo. A primeira frase é diferente da segunda, certo? A primeira é interessante, benéfica, é uma antecipação. A segunda está tirando a paz. E eu dei um exemplo aqui, né? Mas se nós olhamos para o mundo inteiro, às vezes a gente fica preocupado, né, com todas as injustiças que existem no mundo, né? A gente sabe que o nosso mundo é cheio de injustiças, mas não tem nenhum injustiçado. A gente sempre encontra aquilo que criou para a gente no passado, né? Eu acho interessante que, olha só, a gente acredita, por exemplo, que Deus é perfeito. E que essa obra magnífica que é o universo é uma obra de educação dos espíritos. Quantos mundos já não foram educados nesse sistema? Ou seja, passaram por tormentas, as pessoas melhoraram por experimentarem essas situações difíceis, né? Os espíritos cresceram e agora têm missões mais sublimes. Quantas pessoas não foram recuperadas, educadas pelo Cristo, né? Pelos espíritos de luz, enfim, por Deus, né? Em sua lei universal. Quantos? Mas teve um planeta que Deus errou. Puxa vida, todos os outros deu certo. Mas aqui na Terra, ele deixou escapar. A situação está saindo do controle. Vocês acham mesmo que a nossa situação está saindo do controle? Ou que isso não faz parte de um plano?
Jesus é o timoneiro do barco. Ele é o governador do nosso planeta. Cristo cuida das coisas que nós fazemos. Se realmente esse mundo fosse governado pelas inteligências mais proeminentes da humanidade, ele já teria acabado há muito tempo. Sinceramente falando. Só que nós temos o nosso plano que ele chega até certo ponto. Convivemos com pessoas difíceis, com situações difíceis para aprendermos. Mas existe o plano divino. Existe o plano do Cristo para o mundo. A situação só vai se concretizar se estiver dentro desse plano. Por isso que nós temos governantes, temos tiranos que fazem planos mirabolantes 1000 vezes de se perpetuar. E acontece alguma coisa que ele não consegue. Ah, mas eu vou me perpetuar dessa maneira, eu vou aparelhar tudo isso aqui, eu vou captar isso para mim, e daí no final acontece um desastre, acontece que as pessoas mudam e tudo mais, e o plano dele deu errado. Porque o plano dele não estava no final. Não que a gente deva ser conivente com as coisas. Como eu falei, Jesus nunca compactuou com o mal. Mas não vamos nos desesperar pelo que nós estamos vendo. Porque isso só atrapalha. Emmanuel finaliza assim: não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal. Não nos desesperemos. Através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerá desamparo. O que ele está dizendo aqui, então? Nesse último comentário sobre a frase de Paulo. Quanta coisa boa a gente tem. Foca nisso. No que eu consigo controlar? Nas minhas atitudes, certo? No que eu decido. Ah, mas eu gosto tanto do meu filho, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, da minha esposa, do meu esposo. Amar é uma coisa. Controlar é outra, certo? Controlar o corpo, às vezes a gente consegue aqui na Terra. A mente nunca. Então as decisões das pessoas só podem ser controladas por uma pessoa. Elas mesmas. Então o que nós podemos fazer? Servir de bons exemplos. Auxiliar quando a pessoa quer ajuda. E para isso, nós precisamos estar tranquilos. Certo? Existem várias maneiras de nós conseguirmos focar naquilo que é bom. Por isso, por exemplo, que meditação é tão recomendada. Meditação é um exercício de concentração. Ajuda, quando nós estamos olhando para as coisas, não nos prendermos naquilo que é ruim e focarmos naquilo que nós conseguimos mudar. Certo? Presta atenção, orai e vigiai. Veja se as coisas que estão entrando de fora não estão perturbando a nossa paz. Se elas estiverem perturbando, às vezes é melhor deixar para lá. Vamos processar e trabalhar com aquilo que nós conseguimos. Focarmos naquilo, como dizia Paulo, que contribuem para a paz e para a edificação uns dos outros. Assim nós vamos nos sentir amparados e mais felizes, mais em paz. O viajor e a fé. De onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto coração. A quem me dera uma bênção de esperança, quem me dera consolo à desventurança. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o abraço e falou-lhe com doçura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. De Carmen Sinira, pelas mãos de Chico Xavier. Muito obrigado pela atenção de todos.